Bom, pessoal, então prosseguindo, vamos falar agora sobre a natureza jurídica da posse. Essa é uma questão bastante discutida na doutrina, né? A maioria dos civilistas considera a posse um misto de fato e de direito. Considerado em si mesmo, a posse seria um simples fato, mas em função das consequências e dos efeitos que ela gera na esfera jurídica de alguém, merecendo inclusive proteção do ordenamento, ela pode ser considerada também um direito. O que eu posso afirmar com absoluta certeza é de que não se trata nem de direito pessoal, porque a relação possessória não envolve, né, a possibilidade de alguém exigir de outrem uma determinada prestação específica ajustada através de um contrato. E também não posso dizer que se trata de um direito real. Afinal de contas, nós já dissemos aqui, os direitos reais são taxativos e no artigo 1225 do Código Civil, a posse não encontra-se lá elencada entre os direitos reais admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, a conclusão a que nós chegamos é de que a posse, em verdade, trata-se de um direito sui generis, né, que não encontra comparativo, não encontra semelhança em qualquer outro direito regulamentado na nossa legislação civil. É um direito inclassificável. Né? É um direito, sem dúvida nenhuma, a meu ver, porque gera proteção jurídica para o seu titular. Fosse a posse um simples fato, sem repercussões maiores, o seu titular não poderia exigir do Poder Judiciário, por exemplo, uma proteção judicial para o caso de ter a sua posse molestada. Não poderia o possuidor se valer do emprego de autotutela, do emprego das próprias forças, excepcionalmente, é bem verdade, para defender a posse injustamente lesada por alguém. Então, trata-se sim de um direito que não se enquadra em nenhuma classificação doutrinária já existente. Então, é um direito sui generis. Né? É um direito que existe para conferir uma maior proteção jurídica a outro direito de natureza real, que é a propriedade. Né? A proteção da posse, a consideração da posse como direito, decorre do fato do seu exercício traduzir, indicar, sugerir a presença do maior dos direitos patrimoniais, o direito real de propriedade. Ok? Então, se lhes for indagado em alguma prova de concurso, de OAB, a natureza jurídica da posse, saibam que, atualmente, a corrente mais aceita é a de que se trata de um direito de natureza sui generis, que não pode ser classificado em qualquer das classificações doutrinárias já construídas aí pelos diversos juristas que examinam o tema. Bem, dito isso, nós vamos passar a analisar as espécies de posse. Vamos passar aí talvez 2, 3 aulas falando desse tema importantíssimo no estudo da posse. Aliás,
A compreensão correta dessas classificações é fundamental para que vocês também evoluam bem aí no estudo da matéria. Bem, nós vamos começar com a primeira das classificações, que é aquela que divide a posse em posse direta, também conhecida como imediata, e posse indireta, mediata, ok? Se nós formos ao artigo 1197 do Código Civil, nós nos depararemos com a seguinte redação: a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Numa primeira leitura, certamente a redação do artigo pode parecer confusa, mas explicando bem, certamente vocês conseguirão compreender. Bem, o surgimento das posses direta e indireta decorre do desmembramento da relação possessória. Um desmembramento que irá decorrer da constituição de um direito pessoal ou real de natureza temporária sobre determinada coisa, envolvendo determinada coisa. Vou explicar melhor. O possuidor direto, imediato, é aquele que tem efetivamente a coisa sob seu poder, de maneira temporária, em virtude de direito pessoal ou real. Já o possuidor indireto é aquele que cede temporariamente o poder imediato da coisa a alguém da sua escolha por força de uma relação de direito pessoal ou real. Vocês vão entender melhor isso que eu estou dizendo a partir de dois exemplos. Primeiro, contrato de locação. Locação de imóveis. O que acontece na locação de imóveis? Alguém que é proprietário de um determinado imóvel, titular do ius possidendi e do ius possessionis, porque além de proprietário ele é possuidor da coisa também, resolve ceder temporariamente o seu uso ao locatário em troca do recebimento de uma contraprestação, que é o aluguel. Então, o locador, proprietário e possuidor de um bem imóvel, cede temporariamente o poder imediato que ele exerce sobre a coisa ao locatário, em virtude de uma relação de direito pessoal, de um contrato, na expectativa de receber uma contraprestação, que são os aluguéis. O locatário, ao receber a posse do imóvel locado, torna-se titular do ius possessionis, da posse autônoma sobre a coisa. Da posse que não
é lastreada por direito real. O locador, por sua vez, quando cede a posse imediata da coisa ao locatário, conserva tanto o ius possidendi, que é o direito de ter a coisa consigo em virtude de ser proprietário, e também o ius possessionis, porque o ius possessionis do locatário tem a sua causa num contrato, num ajuste, num acordo celebrado com o locador. Então vejam, em relação a terceiros alheios à relação locatícia, tanto o locatário, que recebeu o ius possessionis do locador, quanto o próprio locador, que cedeu por contrato ao locatário o ius possessionis, poderão, em caso de esbulho ou turbação cometida por esse terceiro, invocar proteção possessória do Estado. O locatário, por ter recebido o ius possessionis, o poder imediato sobre a coisa, a posse direta sobre o bem do locador. E o locador, por ser dono da coisa, titular do ius possessionis, que foi cedido por força de um contrato, temporariamente, ao locatário. Ao receber a posse direta e imediata, o locatário também terá proteção possessória contra o próprio locador. Se o locatário estiver cumprindo adequadamente o contrato, ou mesmo não estando cumprindo adequadamente o contrato, mas sem que o locador tomasse qualquer medida com o objetivo de resolver o contrato. Se o locatário está exercendo a posse direta, imediata, ius possessionis sobre a coisa, e o locador não tomou qualquer medida no sentido de extinguir o contrato e com isso reaver o ius possessionis cedido temporariamente, qualquer ato do locador que de alguma maneira perturbar o exercício da posse do locatário poderá ser repelido com uma ação possessória movida pelo locatário contra o locador, mesmo o locador sendo o dono da coisa, o titular do ius possidendi. Enquanto não resolvido o contrato que operou a cessão da posse imediata, direta sobre a coisa ao locatário, se o locatário for de alguma maneira perturbado pelo locador, ele terá, por ser titular do ius possessionis, direito a exigir judicialmente que essa perturbação cesse. Então vamos imaginar que o locatário, durante a vigência do contrato, receba frequentes visitas do locador que fica forçando a barra para ter acesso e vistoriar o imóvel. O locador dá umas incertas, aparece aos finais de semana, durante a semana já mais tarde da noite, na porta do locatário e exige o ingresso para vistoriar, para ver se está tudo em ordem, se não tem nada danificado. Evidentemente que a lei de locações de imóveis urbanos, a lei 8.245,
de 91, que vocês já devem ter inclusive estudado, garante ao locador o direito de vistoriar o imóvel, desde que o faça mediante prévio agendamento com o locatário. O locador não pode, pura e simplesmente, forçar a barra e aparecer nas horas mais impróprias exigindo o ingresso no imóvel. Isso constitui uma espécie de turbação, de perturbação à posse do locatário. Perturbação essa que pode ser cessada através do manejo de uma ação possessória competente, adequada. No caso, ação de manutenção de posse. Vamos imaginar que o locatário está atrasado com o pagamento dos aluguéis há 2 meses, até por força de tudo que está acontecendo aí da pandemia. O locador, diante disso, ao invés de propor uma ação de despejo para resolver o contrato e retomar a coisa de volta, ele resolve, com auxílio de alguns amigos, tomar à força a coisa do locatário. Ele pega mais 2 amigos, todos armados, vão até o imóvel, arrombam o imóvel e tiram de lá à força o locatário e sua família. Evidentemente que isso constitui uma prática ilícita que atenta contra o ius possessionis que foi cedido ao locatário por força do contrato que ainda está vigente, apesar do atraso no pagamento dos aluguéis. Nessa situação específica, o locatário terá proteção possessória contra o locador. Então vejam, o desdobramento da relação possessória por força de um direito pessoal ou real, com a criação da posse direta e da posse indireta, confere ao proprietário e ao locador e ao locatário proteção possessória contra terceiros, porque ambos são titulares de posse, um posse direta e outro posse indireta. E também proteção possessória do locatário em relação ao locador. Se o locador, porventura, estiver descontente com a postura do locatário, que vem descumprindo os termos do contrato que resultou na cessão da posse a ele, locatário, cabe ao locador ingressar com a competente ação para resolver o contrato e, com isso, recuperar a posse cedida por força do ajuste. Essa ação, vocês já estudaram, é a ação de despejo, ok? Outra coisa importante, no caso, primeiro eu vou dar outro exemplo e aí depois a gente fala esse comentário, desculpe. Bom, eu exemplifiquei uma situação em que existe esse desdobramento da relação possessória, com o surgimento da posse direta e da indireta, em decorrência de uma relação de direito pessoal, de um contrato de locação. Agora vamos tratar de um exemplo de desdobramento da relação possessória, com o surgimento das posses direta e indireta, decorrente de direito real. Usufruto. Já ouviram falar? Acredito que a maioria sim. O que ocorre no usufruto? Por força de um ajuste contratual, o proprietário de determinada coisa cede temporariamente ao chamado usufrutuário as prerrogativas de uso e gozo ou fruição da coisa.
O uso e fruição de determinada coisa implica, evidentemente, a transferência do poder imediato sobre ela ao usufrutuário. Não há como alguém usar e fruir determinado bem sem a posse. Então, quando se resolve constituir o usufruto de determinada coisa em favor de alguém, o usufrutuário tem em seu favor constituído um direito real que lhe garante o exercício exclusivo das prerrogativas de uso e gozo sobre a coisa, que são próprias do proprietário, por um determinado espaço de tempo. E, como consequência, ele recebe o ius possessionis da coisa. Ele passa a ser o possuidor da coisa. Então, como possuidor da coisa, evidentemente que ele passa a ter proteção possessória contra terceiros que invadam a coisa. Assim como aquele que cedeu o usufruto, que passa a ser chamado de nu proprietário. Ambos têm proteção possessória contra terceiros que resolvam atentar contra a posse. Um com fundamento na posse direta e outro com fundamento na posse indireta. É a mesma coisa que ocorre na locação, porém aqui esse desdobramento da relação possessória, o surgimento das posses direta e indireta, tem a sua origem na constituição de um direito real sobre coisa alheia em favor de alguém. Alguém passa a ser titular de um direito real sobre coisa que não lhe pertence, que vai pertencer ao nu proprietário, aquele que instituiu o usufruto. Se o usufrutuário, porventura, também for molestado pelo nu proprietário, terá proteção possessória contra o próprio nu proprietário. Ok? É a mesma coisa, muda apenas o fundamento. Enquanto, num caso, o desdobramento da relação possessória advém da constituição de um direito pessoal, no outro caso, advém de um direito real sobre coisa alheia. Ok? Espero que tenha ficado claro. E só para concluir, e aí aquela observação que eu iria fazer antes. Enquanto estiver em vigor a relação de direito pessoal ou direito real que justifica a posse direta nos nossos exemplos do locatário e do usufrutuário, os possuidores diretos não poderão invocar uso capião contra o possuidor indireto, dono da coisa. Isso é muito importante. Jamais o locatário que exerce posse sobre a coisa em razão do contrato em vigor com o locador poderá utilizar esse tempo de posse lastreado pelo contrato como tempo de posse para fins de uso capião. Porque enquanto o locatário tem a coisa consigo por força do contrato, ele a tem em razão do acordo de vontades, em razão do ajuste feito com o locador
possuidor indireto. Ele tem a posse direta consigo porque o locador a cedeu. Ela está lastreada no contrato. Então, se o sujeito ficou 20 anos como locatário de um imóvel, evidentemente que ele não vai poder usar esse tempo de posse que inequivocamente ele exerceu sobre a coisa para fins de uso capião. Porque essa posse de 20 anos está lastreada na existência do contrato. Agora, se porventura o sujeito recebeu a coisa por força do contrato e depois de algum tempo rompeu o contrato, mas ainda assim permaneceu na coisa, muitas vezes até a revelia da outra parte, atuando de maneira ilícita, mas sem uma oposição efetiva da vítima, essa posse posterior ao rompimento do contrato pode sim ser invocada para fins de uso capião. Porque essa posse não tem mais vínculo com a permissão que havia sido outorgada pelo locador. É uma posse completamente desvinculada do ajuste de vontades que foi inicialmente celebrado entre locador e locatário. Então imagine a seguinte situação. O sujeito ficou 5 anos no imóvel, contrato de locação, pagando os aluguéis, etc. Ficou um tempo sem pagar aluguel, mas com o contrato em vigor. E até que o locatário um dia resolve enviar uma carta para o locador, uma notificação, dizendo que a partir daquele instante o contrato está rompido da parte dele e que, mesmo assim, ele não está disposto a devolver o imóvel, porque afinal foram muitos anos pagando um aluguel muito acima do valor de mercado, que é uma injustiça e que, portanto, ele tem direito de ficar com a coisa. A partir do momento em que ele rompe o ajuste, deixa claro para a parte que lhe cedeu a coisa que a sua posse deixa de ter como causa o contrato, surge uma nova posse, que nós vamos ver mais à frente, chamada posse precária, e essa posse vai poder ser utilizada para fins de uso capião. O mesmo vale para o usufruto. Enquanto estiver em vigor o usufrutuário evidentemente não vai poder usar essa posse que ele exerce sobre a coisa para fins de uso capião contra o nu proprietário. Tá? Agora, se uma terceira pessoa, alheia à relação contratual ou à relação de direito real, invade o imóvel, priva o possuidor direto e, por conseguinte, o indireto da posse sobre a coisa e inicia uma posse autônoma ali, evidentemente que ele vai poder contar o tempo desde o início. Porque desde o início a coisa está com ele, sem estar vinculada a qualquer espécie de relação de direito pessoal ou real. Ok? Terminamos esse vídeo por aqui. No próximo nós vamos fazer uma introdução ao estudo da posse justa e injusta. Esse um pouquinho mais demorado, que não vai ser concluído na aula de hoje.